Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas. Vamos à nossa prece. Querido e amigo Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrando que os trabalhos doutrinários da nossa casa acontecem de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudos aqui nesse formato e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, do mundo espírita ou dos espíritos, e hoje nós vamos dar início ao capítulo 4º, que fala da pluralidade das existências. Nesse capítulo 4º, nós vamos ver os itens da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, destino das crianças depois da morte, sexo dos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Lembrando, aqueles que estão chegando aqui agora, que o Livro dos Espíritos, a metodologia de Kardec foi: o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou 4 livros. Nós estamos no livro 2º. Cada livro dividido em capítulos e dentro dos capítulos dividido em itens. Então, esse capítulo 4º do livro 2º, pluralidade das existências, tem todos esses itens aí que eu acabei de ler para vocês. Lembrando que eu leio aqui com vocês a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham a leitura de casa com a tradução que vocês tiverem. O nosso estudo aqui, porque nós somos um grupo de estudo, nós fazemos a leitura das perguntas que Kardec fez aos espíritos, a resposta que os espíritos deram. Em algumas perguntas, Kardec faz comentários, a gente está sempre também chamando a atenção aqui quando são os comentários de Kardec, e fazemos as nossas reflexões para que durante a semana nós possamos pensar sobre elas, como essas reflexões podem nos ajudar nesse nosso aprendizado atual, nessa encarnação que nós estamos vivenciando agora, enquanto espíritos imortais, nesse aprendizado nosso, do nosso desenvolvimento espiritual, para que na semana seguinte nós possamos dar prosseguimento ao estudo. Então vamos lá, capítulo 4º, pluralidade das existências, item reencarnação. Pergunta número 166. Pergunta 166. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode depurar-se? Então, Kardec pergunta: como o espírito que estava encarnado, mas nesta encarnação ainda não atingiu a perfeição, pode depurar-se? Estava encarnado, não chegou lá na perfeição, como é que ele vai poder se depurar, ou seja, melhorar, progredir enquanto espírito? Resposta dos espíritos: ao submeter-se à prova de uma nova existência.
Então, Kardec pergunta se na encarnação que nós tivemos, nós não chegamos lá, não alcançamos ainda o nível de evolução que almejamos, que é a perfeição, que é a consciência plena, enquanto espíritos imortais que somos. Desencarnamos, né? Porque é durante a vida corporal que ele pergunta, que não atingiu. Como é que... O que é que acontece? Como a alma pode alcançar, chegar a essa perfeição? Os espíritos vão responder que, então, vai ter que vir de novo, encarnar de novo, reencarnar, submeter-se à prova de uma nova existência, ou seja, através do processo reencarnatório, que nós estamos no item da reencarnação, ter uma nova vida, uma nova existência na matéria com outro personagem que não vai ser mais aquele da existência anterior, para dar prosseguimento ao seu desenvolvimento enquanto espírito. É como se estivéssemos numa escola e voltássemos no ano seguinte para dar prosseguimento ao nosso aprendizado, continuar aprendendo aquilo que até o ano anterior nós ainda não tínhamos alcançado. Então, essa foi a pergunta 166. Mas essa pergunta 166, Kardec desdobra ela em mais 3 perguntas, 166A, 166B e 166C. Na 166A, Kardec vai dizer de que forma a alma realiza essa nova existência. Por meio de sua transformação como espírito. Então, 166A. Esse espírito, essa alma, realiza essa nova existência como? Porque ele está perguntando de que forma. Por meio de quê? Ele se transforma como espírito? Resposta dos espíritos. Ao depurar-se, a alma experimenta, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é indispensável a prova da vida corporal. Então, é como se Kardec estivesse perguntando, essa nova existência, como será? É como espírito, ou seja, não vai precisar de uma encarnação na vida corporal? Os espíritos dizem não. Nessa depuração, a alma experimenta uma transformação. Então, quando sai da encarnação, vai para a dimensão espiritual, lá também há uma transformação. Eles dizem, sem dúvida, mas para que a alma experimente que realmente ela avance, para que realmente ela galgue degraus maiores, ou essa transformação enquanto espírito aconteça, é indispensável a prova da vida corporal. Ou seja, tem que experimentar aqui, na dimensão da matéria, as experiências que a vida, enquanto encarnado, na dimensão material oferece. É indispensável. Então, a evolução, ela se dá em ambos os planos, mas tem que ter as experiências na dimensão da matéria. Não dá para dizer, eu vou fazer o que posso fazer aqui, porque quando chegar no plano espiritual, aí eu vou me dedicar. Não. Há um crescimento, há um desenvolvimento, mas é indispensável que haja a prova da vida corporal, porque as experiências que o espírito vai vivenciar como um personagem encarnado na dimensão da matéria é imprescindível para seu desenvolvimento enquanto espírito imortal. E como eu disse, continuando na 166B, lembrando que nós estamos no capítulo da
pluralidade das existências, pluralidade das existências, diversas existências. A reencarnação é justamente o primeiro ponto, porque é isso, é a quantidade de existências que o espírito tem nessa sua jornada, nesse seu aprendizado. Então, nesse capítulo 4 da pluralidade das existências, do item da reencarnação, na 166b, Kardec prossegue. A alma passa por muitas existências corporais, porque já que na 166A os espíritos esclarecem que é necessário estar aqui a prova da vida corporal, ou seja, a prova para o espírito estar submetido às experiências que são necessárias ao seu aprendizado, Kardec complementa. Então, ele passa por muitas existências corporais. Resposta dos espíritos: sim, todos nós temos várias existências. Aqueles que dizem o contrário querem mantê-los na ignorância em que estão. Esse é o seu desejo. Então, aquelas pessoas que pensam que não existe reencarnação e que a vida é uma só, e que quando acaba essa vida na dimensão da matéria ou no corpo físico, aí vai-se para um lugar, o céu, o inferno, dimensão espiritual, e é lá que vai continuar e não volta. Os espíritos dizem, isso é uma ignorância dessas pessoas. Ignoram que não é assim que o aprendizado se dá. E quando afirmam, elas querem que as pessoas permaneçam na mesma ignorância daquilo que não conhece. Já que eu não conheço, já que eu não entendo isso, eu quero que todos também acreditem da mesma forma que eu. Então, os espíritos dizem, sim, todos temos várias. Por isso que é o capítulo da pluralidade das existências. Várias, todos, não tem ninguém que foge à regra. Todos nós. E quem diz o contrário está dizendo por ignorar, por ainda não saber como se dá o processo de desenvolvimento do espírito imortal na sua jornada, né, de conhecimento. E a pergunta 166C, que vai encerrar, né, essa pergunta 160 que começa com Kardec dizendo como a alma que não atingiu a perfeição pode depurar-se. Então, na 166A e B, ele vai complementando para que fique bem claro como é que aquele que ainda não deu conta de chegar à perfeição na experiência que está vivenciando, quando desencarnou, ainda não chegou lá, o que é que tem que fazer, como é que a coisa se processa. Pergunta 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado o corpo, toma outro. Dito de outro modo, reencarna-se em um novo corpo. É assim que é preciso entender? Então, 166A, de que forma a alma realiza essa existência? Os espíritos dizem que é indispensável que venha na vida corporal. Na 166B, se passa por muitas existências, sim, todos nós por várias. Na 166C, parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado o corpo, toma outro. Então, desencarnou, deixou esse corpo físico, toma outro. Kardec está dizendo. Então, dito de outro modo, de outra forma, reencarna-se em um novo corpo. É assim que é preciso entender? Resposta dos espíritos. É evidente, ou seja, é o lógico. Kardec diz, entendi
A alma deixa aquele corpo porque desencarnou, então ele vai tomar outro corpo, ele vai formar outro corpo, não vai reencarnar naquele corpo de antes. Ele vai formar um novo corpo. Ele ainda diz assim, reencarna-se em um novo corpo. É assim que a gente tem que entender o processo. Os espíritos dizem, é evidente, é óbvio. Por quê? Porque não tem como pensar de forma diferente. A razão nos leva a crer dessa maneira, nos prova que é assim que a coisa acontece. Mas por quê? Porque aquele corpo que o espírito deixa quando retorna à dimensão espiritual, nós já vimos isso no capítulo 3º, do retorno da vida corporal à vida espiritual, esse corpo vai se decompor. Os elementos materiais que foram juntados para constituir aquele corpo vão se desagregar de novo, ele vai se decompor. Como que numa próxima encarnação daria para o espírito vai retornar esse corpo? Não tem como juntar tudo de novo, todas as moléculas que já se integraram novamente, porque o nosso corpo físico ele contém os elementos do planeta em que nós estamos no aprendizado. Então, não tem como juntar isso de novo. Então, tem que formar um novo corpo para que o espírito retorne nesse processo para dar prosseguimento ao seu aprendizado. Então, pergunta 166C, nós vamos ficar por aqui hoje. É aqui Kardec fecha essa pergunta que ele começa dizendo quando não atingiu a perfeição, como pode acontecer isso, se na experiência que teve, não. Os espíritos dizem, voltando, tendo uma nova existência. Kardec pergunta, de que forma isso? Os espíritos dizem, voltando à experiência da vida corporal, reencarnando, estando aqui de novo. Aí Kardec pergunta, então tem que ter várias existências corporais? Os espíritos dizem sim, muitas existências corporais. E para fechar, Kardec vai dizer, então, nós temos que entender que retornar, voltar de novo à vida corporal em um novo corpo. Os espíritos dizem, é evidente, é lógico que aquele corpo anterior não existe mais. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, capítulo 4, pluralidade das existências, item da reencarnação. Lembrando que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então, semana que vem, nós vamos ficar essa semana com essas reflexões. E semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 167. Mas lembrem-se que segunda-feira, das 19h30 às 20h30, presencialmente, nós temos os trabalhos doutrinários da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, pelas energias com que somos envolvidos. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.